E quais são as metodologias utilizadas em pesquisas eleitorais? Essa é uma grande dúvida, né, Buganza, que surge, porque as pessoas ficam assim, saiu pesquisa, mas não deve ser verdade. Mas assim, é interessante que é sempre assim, quando o candidato que a pessoa gosta está na frente, aí ela tá valida jóia. a pesquisa. Não, essa pesquisa eu defendo. Quando não é bem assim, quando não gosta, não, essa pesquisa eu não gosto. Infelizmente, ultimamente está dessa forma, né? Em todas as eleições, as pessoas acabam então questionando como é que funciona esse processo de elaboração de uma pesquisa, principalmente, como eu disse, quando o candidato de preferência dela está em desvantagem. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, nós temos entrevistado no nosso estúdio, Raquel. Nós recebemos aqui o diretor do Instituto Multicultural, Edmilson Vicente. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de como se faz uma pesquisa. E vamos começar com isso. Como é que é definido quem vai participar das entrevistas? Explica um pouco como é que faz essa escolha para chegar aos resultados. Bom, eu vou querer ser um pouquinho prático, mais rápido, porque a gente não vou ser muito detalhista. Sim. Dando um exemplo bem prático para a população toda entender, se o chefe de cozinha está fazendo um caldeirão de sopa, ele não precisa tomar o caldeirão todo para saber se a sopa está boa. Ele simplesmente coleta uma colher e experimenta se a sopa está boa ou não. O detalhe é que essa colher ela tem que conter todos os ingredientes da sopa. Fazendo uma analogia a esse respeito, a pesquisa também. Então, a pesquisa ela tira uma amostra daquela população que será pesquisada. Só que essa amostra ela tem que ter todas as características da população. Basicamente, nós utilizamos o que chamamos de 5 estratos, sendo que ultimamente já está inserindo um 6º. O que nós chamamos de estratos? Sexo, grau de instrução, faixa etária, classe social e região da cidade ou do estado ou do país onde a pesquisa está sendo feita. O 6º extrato que está sendo inserido agora é a religião, que também está tendo uma importância muito grande dentro do resultado. Então, se a população, hoje o Brasil está com 225, vou arredondar os números, 225 milhões de habitantes. Só que 156 milhões são eleitores. Então, começa por aí a escolha. Você só vai entrevistar quem é eleitor, quem tem tinto de eleitor. E aí você tem que ter uma preocupaçãozinha com os entrevistados entre 16 e 18 anos, que são opcionais. Certo? Então, aí você já começa a definir a sua amostra. A população brasileira, 53% é de mulheres e 47% é de homens. Então, a tua amostra tem que manter essa proporcionalidade. A cada 100 entrevistados, terão que ser 53 mulheres e 47 homens. E assim você vai fazendo sucessivamente com cada um dos estratos. Pode parecer óbvio, mas eu vou fazer essa pergunta porque é realmente uma dúvida que muita gente tem. É muito mais difícil se fazer uma pesquisa presidenciável do que se fazer uma pesquisa, por exemplo, para prefeito de uma cidade, por exemplo, do tamanho de Londrina, ou como você falou, tendo esses detalhes, a gente consegue coletar uma pesquisa em um país tão continental como o Brasil? A metodologia é científica. Se você seguir ela da forma, do padrão que tem sido feita, ela vai independer da população, do tamanho que vai ser pesquisado. É lógico que quanto menor a população, a tua margem de erro diminui consideravelmente. Mas o que é mais importante não é a quantidade de entrevistados. Nós estamos acostumados, eu escuto muito, principalmente você comentou agora há pouco, Buganza, pesquisa eleitoral é assim mesmo. O primeiro colocado elogia, a tua metodologia é melhor e todos os outros te avacalham. A sua pesquisa deu certo, eu gostei. Todos os outros te avacalham. Tá? Mas se você manter, mais do que importante, que eu estava comentando, do número de entrevistas, e muita gente fala, aqueles que não estão em primeiro lugar, você já foi entrevistado?
eu nunca fui entrevistado. É lógico, hoje nós temos 156 milhões de eleitores. E para a amostra, a gente colhe no Brasil em torno de 3.000 a 4.000 entrevistas. Então é isso que assusta um pouco. E essa entrevista, Edmilson, ela é feita na rua ou é por telefone? Que é outra curiosidade também, né? Tem várias maneiras e todas elas têm respaldo científico. O detalhe não é o respaldo científico. E eu vou dar um exemplo bem prático. Você pode fazer da seguinte maneira. A pesquisa domiciliar, que particularmente é a que eu mais confio, é a que me traz mais segurança e que dá, eu por experiência de 33 anos trabalhando com pesquisa, é a que me dá resultado muito mais próximo, uma margem de erro muito menor. A pesquisa domiciliar, ou seja, você tem toda a metodologia, você bate na residência, você tem que entrevistar uma pessoa por residência, você não pode entrevistar vizinhos, então você vai intercalando, então tudo isso é levado em consideração. Existe um segundo modelo, é você ir em locais de grande fluxo, entrevistar aleatoriamente todas as pessoas e depois você atribui pesos de acordo com o extrato. O risco que se corre é que às vezes você entrevista uma mulher de 30 anos, de classe social C, de faixa etária de 45 e mais nenhuma. E nesse extrato, a opinião dela vira 100%. Então, aí é que se corre o risco. Aumenta o erro. Aumenta a margem de erro. E a terceira possibilidade, principalmente com o advento da pandemia, porque as últimas eleições para prefeito foi em plena pandemia, então aí nós não tínhamos essa condição de fazer domiciliar e começamos a fazer também por telefone, que a metodologia científica também prevê. Não tem nada de errado de fazer quanto isso. Mas das três, com certeza, por toda a experiência, a domiciliar, tomando todos esses cuidados, é a que traz o resultado mais fidedigno. Edmilson, você falou que são 33 anos, né? Que você faz pesquisa. De lá para cá, nós tivemos muitas mudanças, como, por exemplo, assim, a população hoje se preocupa muito mais com política, ou pelo menos busca mais informação sobre política. Nós temos hoje uma polarização muito maior, talvez, do que nos últimos anos. Nós tivemos períodos mais difíceis, mas hoje, dos últimos anos, é uma polarização muito mais radical. Tá mais difícil fazer pesquisa? Os pesquisadores, assim, tem sentido mais rejeição? Porque nós temos até a participação de uma ouvinte, a Júlia Amin, coloca que em São Paulo uma pesquisadora foi agredida, não é? Durante uma entrevista. Tá mais complicado fazer pesquisa? Eu vou fazer uma outra comparação. Eu trabalho 33 anos com pesquisa e há 40 anos eu dou aula. Tá? A minha aula hoje não é a mesma aula que eu dava há 20, 30 anos atrás. Eu também, como professor, precisei me atualizar. Né? Todo mundo fala, os alunos não são mais como antigamente. Realmente não são. Então a minha aula também não pode ser. Fazendo essa analogia, as pesquisas também. Antigamente, ainda existe, hoje é menos, bem menos, mas ainda existe. Mas antigamente era muito comum, você tem que entrevistar homens, tem que entrevistar mulheres, e a hora que você chega para entrevistar uma senhora, uma mulher, ela fala assim, meu marido ainda não falou em quem eu tenho que votar. Isso acontece? Antigamente. Que susto. Antigamente. Hoje, diminuiu muito, mas não acabou. Certo? Então, antigamente era muito comum isso. Hoje não. Só que, evidentemente, os nossos entrevistadores, para sair por uma pesquisa, antes eles são treinados. Independente se seja uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de audiência, uma pesquisa eleitoral. Então, há um treinamento de abordagem. Então, é lógico que até evita-se você fazer entrevista em bares. Por isso que eu falo, repito, que a entrevista domiciliar, ela se torna mais fidedigna. Porque a pessoa vai estar só com o entrevistador, ela vai ter mais liberdade de respostas dela e ela vai ser mais fiel. Bom, para finalizar aqui, margem de erro continua a mesma? É 2%, 3%, para mais, para menos? Sim. Em toda pesquisa? Aí eu vou detalhar mais uma vez e prometo ser rapidinho.
A questão da margem de erro não está ligada ao que muita gente pensa, a quantidade de entrevistas. A quantidade de entrevistas, sim, é um parâmetro para a margem de erro, mas não é o parâmetro mais importante, não é o parâmetro principal. Só voltando, se eu tenho que entrevistar em todas as regiões, eu vou dar um exemplo aqui de Londrina. A região sul de Londrina, ela representa 17% do eleitorado. Então, 17% das minhas entrevistas tem que ser feita na região sul. Só que tem um detalhe. Gleba Palhano é região sul. União da Vitória é região sul. Sim. Tá? E são perfis diferentes, com necessidades diferentes, com pensamentos diferentes. Então, tem que se ter a preocupação de fazer 17% da região sul da Palhano e 17% não da Vitória. Se você faz ou um ou o outro, você corre o risco do erro. Então, o mais importante do número de entrevista é a estratificação da amostra, e aí a margem de erro vai girar em torno, depende do instituto, depende da metodologia, mas na maioria das vezes de 2% a 3%. Raquel, eu sei que você já tinha encerrado, mas só para não deixar de atender o nosso telespectador, a Flávia faz uma pergunta, a gente pode finalizar com ela. Uma coisa que eu não entendo, a Flávia coloca, se puderem perguntar, eu agradeço. Como eles somam a questão dos votos válidos? O candidato está com 44% e aparece com 50%. Não entendo. Eu também não entendi a pergunta. Sim. É o seguinte, na eleição, os votos brancos e nulos, eles são descartados e só é contado os votos nos candidatos, tá? Então, você pode ter, numa determinada sessão, 80% compareceu, mas você não tem 80% de votos, porque 5% deles anularam o voto. Então, aí é só contado os votos válidos. Na pesquisa, isso também ocorre, porque existe a possibilidade da pessoa falar que ainda não sabe, não definiu. Então, você tem, de 100%, você tem 10% que chamamos de indecisos. Então, você elimina esses 10% e os outros 90% se tornam 100%. E aí, considerado de voto válido. Entendi. Então, os votos válidos, eles excluem os indecisos. Na pesquisa, exclui os indecisos. Na eleição, exclui os votos anulados. Agora acho que ficou mais claro, espero que tenha ficado mais claro para a Flávia. Fechamos então, Raquel. Obrigado mais uma vez. Agradecendo pela ao sua participação, Edmilson Vicente, diretor do Instituto Multicultural, que foi super didático aqui. Isso. E conseguiu explicar para todo mundo. Eu acho que tirou todas essas dúvidas aí com relação às pesquisas. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço pela oportunidade e estou à disposição. Obrigado, professor, mais uma vez. Foi um prazer.